Alô, alô. Alô, alô. Alô, alô, alô. Bom dia, Diego, tudo bem? Bom dia, pessoal, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Vendo bem? Eu estou em outro lugar hoje. Por favor, respondam aí. Bom dia, queridos. Vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão me vendo bem? Eu estou em outro lugar hoje, por isso que eu preciso saber de vocês aí, se está tudo certinho. Bom dia, professor. Tudo bem aí? Me ouvindo bem? Me vendo bem? Sim, sim. Tudo Ótimo, certinho. ótimo. Muito frio por aí? Aqui está muito frio. Bastante, aqui também. É, então tá bom. Bom dia, David. Bom dia, professor, tudo bem? Tudo e você? Bom dia, André. Também. Bom dia, professor. Tudo tranquilo aí? Tudo tranquilo, graças a Deus. Ótimo.
Samuel, bom dia. Vamos esperar mais um minutinho só. Estou num cenário diferente hoje, Samuel. Na verdade, estou numa escola, né? Uma escola que eu coordeno e que hoje eu precisei dar aula daqui, porque eu estou sem microfone em casa, né? Aliás, não é que eu estou sem microfone, né? O Note está com problema na saída do microfone. Aí eu tenho que dar aula com fone de ouvido e eu odeio dar aula com fone de ouvido. Não, não consigo. Me enche muito o saco, a orelha esquenta e aí não gosto não, né? Então é isso. Não, a última aula, Samuel, eu estava em casa, normal. Hoje é que eu estou na escola aqui, tá bom? Só hoje. Vamos lá então, queridos. Eu vou começar, tá bom? 7h05 a gente tem um assunto importante hoje. De qualquer modo vai gravar, né? Certo? E aí os coleguinhas vão entrando. Combinado? Então tá. Bom, queridos, hoje nós temos um assunto que eu vou pedir muito cuidado para vocês na hora de estudar, tá bom? Porque o que acontece? Normalmente, o pessoal, a dificuldade, né, as dúvidas que o pessoal enfrenta nesse assunto é porque faltam algumas ideias básicas ou porque o aluno quer aprofundar. Então, desses dois caminhos aí, do básico e do aprofundar, o que nós temos que fazer? Tem que ficar claro para vocês que vocês não precisam, e isso é verdade, queridos, vocês não precisam aprofundar fotossíntese mais do que foi dado, fermentação e respiração e quimiossíntese mais do que a gente vai trabalhar. Não se preocupem, por favor, tá? Nada de ir atrás de detalhe bioquímico, de detalhe de reação, que não é necessário. Por outro lado, o que acontece? Quando cai, se algumas noções básicas não tiverem muito claras para você, você não vai conseguir acertar a questão, tá bom? Então eu peço para vocês se preocuparem com o básico, entender bem os conceitos, me perguntarem, se for o caso, tá certo? Para a gente poder relacionar, para a gente poder integrar, né? E trabalhar o assunto do modo como cai, tá bom? Em relação às tarefas, eu esqueci de falar na aula passada, é o seguinte, queridos, trabalhem o máximo de exercícios que vocês podem, tá certo? E tenham à disposição. Então, em relação a artrópodos, por exemplo, a aula passada, façam tudo. E o que vocês tiverem de dúvida, por favor, vocês entrem em contato pelo WhatsApp, tá bom? Certo? Então, a dinâmica nossa é a mesma. Não vou ficar escolhendo exercício mais fácil, médio ou difícil para você, porque eu vou criar uma ansiedade, uma expectativa que não é real. A gente precisa trabalhar tudo, tá bom? Certo? Então, trabalhem todos os exercícios, certo? E se eu esquecer de passar os gabaritos dos exercícios de aula, por favor, me peça, tá bom? Por favor, me peça. Certo, David? Você fica responsável, tá bom? Eu sei que você é muito estudioso, né? Todos são, né? Mas se você perceber que eu dou uma falhada, tá? Você, por favor, me peça os gabaritos, certo? Tá bom? Combinado? Valeu então. Vamos lá? Bom, queridos, o que acontece? Nesta aulinha, nós vamos continuar. Ficou meio embaçada a câmera, foi isso? Ficou um pouco. Mas a apresentação tá boa. Normal. Normal?
Ótimo, é o que interessa. Então, vamos lá. Neste assunto, a gente tem uma complementação do assunto passado. Então, quando a gente fala de fotossíntese, de quimiossíntese, o que que nós estamos falando? De um metabolismo de construção, tá? De um metabolismo endergônico, que vai absorver energia e que vai construir moléculas orgânicas a partir de moléculas inorgânicas. Tudo bem? Então, essa ideia que eu acabei de falar, ela é fundamental, tá? Muito bem. Quando a gente fala de fermentação e de respiração celular, nós estamos falando de um outro tipo de metabolismo, de um metabolismo chamado catabolismo. Certo? Catabolismo. Então, o que é o catabolismo? É aquele metabolismo que vai liberar energia. E para liberar energia, queridos, o que acontece necessariamente? Eu vou transformar moléculas grandes, moléculas energéticas, moléculas orgânicas em moléculas menores, moléculas pouco energéticas ou praticamente sem energia, tá certo? Inorgânicas de modo geral, tá bom? Então, fermentação e respiração celular têm isso em comum, beleza? Ambos os processos liberam energia. Ambos os processos degradam moléculas orgânicas. Ambos os processos vão formar produtos pouco energéticos. Tá claro para todos? Esse ponto é muito importante. Agora, vamos lá. Quando a gente fala de respiração e fermentação, nós estamos falando, portanto, do quê? De liberação de energia. Então, no processo de degradação, de conversão, de transformação, né, de moléculas orgânicas em inorgânicas, vai ocorrer liberação de energia. O que acontece com essa liberação de energia? Essa liberação de energia, ela é liberada gradativamente, porque se ela não for liberada gradativamente, ela mata a célula. É uma energia muito grande. Então, ela vai ser liberada gradativamente e armazenada. Tá bom? Armazenada. Essa energia é armazenada nas ligações de uma molécula extremamente importante, vai cair com certeza na prova, chamada ATP. Então, a fermentação e a respiração liberam energia, certo? Liberam energia para as atividades celulares. É uma maneira de falar. Ou fermentação e respiração produzem ATP. Então, juntando as duas ideias, fermentação e respiração liberam energia para a produção de ATP. E o ATP vai distribuir a energia para a célula quando for necessário para realizar as atividades celulares. Então, o ATP é uma molécula que armazena energia nas suas ligações, que são desfeitas e feitas. Quando elas são desfeitas, a energia é liberada. Quando elas são feitas, a energia é armazenada nas ligações. E essa energia liberada aumenta a temperatura da célula e a célula consegue realizar as suas atividades. Por exemplo, duplicar o DNA. O que o Castilho explica para vocês ocorre à base de gasto de energia, em muitos casos. Então, você vai duplicar o DNA, você vai dividir a célula, você vai produzir proteína, você vai produzir RNA, tá claro? Então, tudo isso envolve necessariamente, tá certo? Gasto de energia, tá? Portanto, consumo de ATP. Tá claro a ideia? Então, isso é muito importante. Então, a fermentação e a respiração são processos biológicos de liberação de energia para as atividades celulares. Mas, ao liberar essa energia, a célula produz ATP, tá certo? Então, fermentação e respiração produzem ATP, são os processos produtores de ATP, ou liberadores de energia. Se eu escrever na prova que fermentação e respiração produzem energia,
o examinador vai dar errado. Tá? Então, cuidado. Quem produz energia é o Sol, certo? Então, quer dizer, fermentação e respiração liberam energia a partir da conversão, da degradação, da transformação de moléculas orgânicas em inorgânicas, certo? Tudo bem? Então, ao liberar essa energia, ocorre a produção de ATP. O que é o ATP? É a molécula que armazena e distribui energia para as atividades celulares. Tudo bem? É uma molécula que é chamada de adenosina trifosfato. Está aqui no slide. Então, olha que interessante. Você tem aqui uma adenina, base nitrogenada, que está lá no DNA e no RNA. Tudo bem? Você tem um fosfato. Tudo bem? E você tem uma ribose. Então, o que você está vendo aqui? Ó? É um nucleotídeo. Olha que interessante. Tá certo? É um nucleotídeo. Então, a adenina ligada à ribose ligada a um fosfato. É um nucleotídeo. Tudo bem? Só que esse nucleotídeo não está no DNA, não está no RNA. Tá? Certo? E esse nucleotídeo está ligado a mais um fosfato e a um outro fosfato. Então, quando, né, a adenina, olha lá, adenina, tá certo? Mais, né, aqui, a ribose, adenosina, mais o fosfato, adenosina monofosfato, tá certo? Se liga a um fosfato, ela vai se transformar em ADP, adenosina difosfato. Nessa ligação numerada por 2 aqui, tem energia e ela é reversível. Então, quando a célula faz esta ligação, ela está armazenando energia nela. Quando ela desfaz, ela está liberando essa energia para a célula. E aí a temperatura da célula aumenta, as atividades acontecem. Se é uma célula muscular, por exemplo, ela vai conseguir contrair ou relaxar. Entenderam a ideia? Tá claro? Se há um neurônio, vai conseguir, por exemplo, transmitir um impulso nervoso. Ficou claro para todos? Tudo bem? Agora, o processo, ele continua. Então, na verdade, você tem 3 fosfatos. Então, quando a adenosina difosfato se liga mais uma vez a um fosfato, ela vai formar a adenosina trifosfato. Tá claro? Então, é o ATP. O ATP, ao desfazer uma ligação, libera energia e transforma-se em ADP. Desfaz mais uma ligação com fosfato, libera o fosfato, energia, e transforma-se em adenosina monofosfato. Tudo bem? Ficou claro para todos? Certo? Então, aqui, ó, do lado esquerdo, temos uma representação aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Isso aqui está representando a molécula de glicose, beleza? Então, por exemplo, ao longo do processo de respiração celular, a glicose é degradada, olha lá, libera energia, o ADP, adenosina difosfato, certo? Mais o fosfato. Quem é esse fosfato? O que você vê em química, PO4. Beleza? Certo? Então, ADP mais fosfato inorgânico, né, vão ser transformados em ATP. Tudo bem? E o ATP vai ser consumido para o trabalho celular. Como? Desfaz a ligação entre os fosfatos. Tudo bem? Então, a molécula de ATP pode desfazer quantas ligações? 2. ATP, né? Perde um fosfato e se transforma em ADP. Libera energia. Perde mais um fosfato, se transforma em AMP. Certo? Monofosfato. Acabou. Mais nada. Tudo bem? Mas é muita energia, viu? Viu, queridos? Muita energia. Suficiente. Bastante. Então, deixem claro isso na cabecinha de vocês, por favor. Fermentação e respiração são processos produtores de ATP, liberadores de energia.
tá certo? Muito importante. Vamos abrir um parênteses? Fotossíntese produz ATP? Sim, mas o objetivo da produção de ATP na fotossíntese é outro. Por quê? Porque o ATP, na verdade, na fotossíntese, é uma conversão do quê, queridos? Vamos lá. De energia luminosa em energia química. Beleza? É específico demais. Tudo bem? E aí, queridos? Tudo bem? Tranquilo? Muito bem. Vamos lá? Então, o que acontece? Vamos entender que a fermentação é um processo mais simples, beleza? Mais simples que a respiração, menos etapas, tá claro? Portanto, vai liberar também menos energia. Então, é um processo mais simples, mais rápido, tá claro? Menos etapas e liberador de menos energia, tá? A respiração é um processo mais complexo, é um processo mais lento, demorado, demora mais do que a fermentação e vai liberar muito mais energia, tá bom? Então, vamos lá. Tipos de fermentação, né? Fermentação lática, por que esse nome? Porque produz ácido lático. Fermentação alcoólica, porque produz álcool etílico. E fermentação acética, produz o ácido acético, típico do vinagre, tá bom? Muito bem. Então, toda fermentação tem em comum o quê? Olha para o slide, por favor. Uma pequena produção de ATP, uma pequena liberação de energia. Falando em fermentação, você vai lembrar o quê? 2 ATPs. Acabou. Belezinha? Certo? Agora, dá uma olhada, compara brevemente as equações, tá certo? Então, o que acontece aqui? A glicose produz ácido lático. Ácido lático é uma molécula com 3 carbonos. Então, você vai ter a produção de 2 ácidos láticos. Álcool etílico é uma molécula com 2 carbonos, tá? O ácido acético também. Agora, dá uma olhada aqui, querido. Dá uma olhada aqui, queridão. Ó. Na respiração, ocorre a produção de CO2, que é uma molécula com 1 carbono. Qual é a conclusão? Então, quer dizer, na fermentação, o número de quebras, né, a simplificação, ela foi tão grande quanto na respiração? Não. Então, na fermentação, eu tenho menos produtos e produtos maiores. Beleza? Menos produtos e produtos maiores. Por isso que eu vou ter menos energia liberada. Ficou claro, queridos? Tudo bem a ideia? Então, por que eu vou ter menos energia liberada? Porque ainda tem energia onde? Nos produtos. Então, por exemplo, ácido lático. Onde eu tenho ácido lático? Lá no Yakult. Certo? Então, o Yakult, ele é energético? É. O álcool é energético? É. O cara que é dependente químico, né, um alcoólatra, consome muito álcool, na verdade, ele alterou o metabolismo dele e ele consegue tirar energia nas suas células a partir do quê? Do álcool etílico. Infelizmente, não é uma via metabólica, né, que a célula consegue fazer durante muito tempo. Então, o álcool oxida as células, elas morrem com o tempo, entendeu? Mas o alcoólatra, por exemplo, ele tira a energia do álcool etílico. Então, entendam isso. A fermentação, ela libera menos energia, produz menos ATP. Por quê? Já caiu muito, queridos. Por quê? E é básico, entendeu? É muito básico. Porque os produtos na fermentação, olha lá, os produtos na fermentação são pouco numerosos e grandes. Então, eles ainda concentram energia. Ficou claro? Agora, quando você analisa a respiração, o que você percebe? Dá uma olhada nos produtos. CO2 e água, queridos. Entendeu a ideia? CO2 e água, moléculas pequenas, moléculas inorgânicas com muito pouca energia e numerosas. Então, eu saio de uma molécula, que é a glicose, com 6, certo, queridão? 6 carbonos,
e vou produzir o quê? 6 moléculas com 1 carbono. Eu degradei demais. Então, compara comigo, por favor. Na respiração, eu estou produzindo uma quantidade de produtos enorme, pequenos. Uma quantidade de produtos enorme e pequenos. Portanto, o que isso quer dizer? A energia liberada é maior, certo? A quantidade de ATP produzido é maior, né? No caso, quanto? Olhem aí para o slide. 38, certo? Então, quer dizer, uma molécula de glicose vai permitir a produção de 38 ATPs se for respirada. Se for fermentada, 2. Certo? Como é que isso cai no vestibular? Imagina assim, qual é o rendimento energético de uma molécula de glicose? E já caiu, cara, muitas vezes. Qual é o rendimento energético de uma molécula de glicose? Vamos lá, qual é? Você vai responder, depende. Se ela for degradada aerobicamente, na respiração celular, 38 ATPs. Se ela for degradada anaerobicamente, na fermentação, 2 ATPs. Ah, mas como é que eu posso lembrar disso? E se eu te perguntar assim, quantos quilômetros você consegue fazer com 1 litro de gasolina? O que você vai me responder? Vamos lá, fala para mim. Quantos quilômetros você consegue fazer, um motor faz, né, com 1 litro de gasolina? Quantos? Né? Quantos? Poucos. Quantos quilômetros? Né? Pois é, o Samuel matou, depende do carro. E isso quer dizer o quê, né, Samuel? Né? Que existem motores mais eficientes, mais econômicos e motores mais gastões. Vamos pensar, por exemplo, num Jeep, né? Um Jeep, cara, ele vai o quê? Gastar muito, certo? Vamos pensar, por exemplo, num carro 1.0, né? Num Uno, por exemplo, né? Ele vai gastar menos, entendeu? Essa é a ideia básica, tá? Então, como depende do motor, né? Do modo como o motor vai queimar o combustível, da tecnologia que tem ali, você vai pensar a mesma coisa. Qual a quantidade de energia que existe na molécula de glicose que pode ser usada, liberada pela célula? Depende. Se o processo vai ser aeróbico pela respiração, 38 ATPs, ou anaeróbico pela fermentação, 2 ATPs. Ficou claro para todos? Vamos lá, queridos. Ficou claro para todos isso? Essa introdução ela é muito importante. A gente não entrou em detalhes, você entendeu? Certo? Então, por favor, na hora de estudar, transforme esses slides em texto, tá bom? Em texto. Porque isso é muito importante, muito, muito importante. E é básico, tá bom? Muito bem. Então, vamos lá. Vamos falar do primeiro tipo de fermentação, chamada de fermentação lática. Tem esse nome por quê? Porque produz ácido lático. Então, olha o que acontece. A gente vai ter um primeiro momento da fermentação, qualquer que seja, um primeiro momento da fermentação, qualquer que seja, chamado glicólise. A glicólise, para vocês que vão fazer medicina, né, vai ser detalhada no curso de bioquímica, tá bom? Então você vai perceber que a glicólise é uma série de reações, 10 reações, certo? Controladas todas por enzimas, enzimas que têm controles específicos, tá claro? Então, a glicólise não é uma única reação, é uma etapa, é um conjunto formado por 10 reações. Beleza. Essas 10 reações eu preciso levar para o vestibular? Não. Então, fique tranquilo, por favor. Preciso ir atrás? Não, queridos, tá bom? Quer dar uma olhada? Tudo bem, depois eu te passo um negócio para você olhar, se você quiser. Quer conversar? Tudo bem, se tiver tempo, tal. Do contrário, não, tá? Muito bem. Então, vamos lá. Glicose, olha aqui, devagar então. Glicose, composto de 6 carbonos, beleza? Ao final da glicólise,
glicose, composto de 6 carbonos. Ao final da glicólise, é transformado em 2 compostos de 3 carbonos cada. Como é que chama esse composto? Ácido pirúvico ou piruvato. Ah, mas eu preciso saber esses nomes? Esse você precisa. Você não precisa saber nenhum dos nomes intermediários, entendeu? Daquelas reações. Não precisa, mas piruvato precisa. Então vamos lá, querido. A glicólise é a primeira fase da fermentação, tá certo? Vai ocorrer aonde? No hialoplasma, certo? No hialoplasma, tá? Muito bem. É uma etapa formada por várias reações, como eu te falei, 10 reações, vários intermediários, então não preciso levar isso para o vestibular, decorar isso, pelo amor de Deus, tá? O que eu preciso saber? Que a glicólise inicia com a glicose, que é um composto de 6 carbonos, e termina com a produção de 2 piruvatos, beleza? Composto de 3 carbonos cada, tá bom? Isso eu tenho que saber, não tem jeito. Agora, o que eu tenho que pensar? Eu tenho que pensar o seguinte: a glicólise ocorreu com transformação? Sim. Então, olha para o esquema, por favor, sem precisar decorar. Olha para o esquema. Então, se você tem um composto de 6 carbonos e aqui você tem 2 de 3, a pergunta é: ocorreu ou não simplificação? Sim. Se ocorreu simplificação, ocorreu liberação de energia? Sim. Espera aí, se ocorreu simplificação, liberação de energia, ocorreu produção de ATP? Sim. Entendeu a ideia? Tá? Então, olha o que acontece aqui. 1 e 2 ATPs. Estão aqui os 2 ATPs que a gente viu lá atrás. Tá certo? Lembra aqui? A gente viu aqui, ó. Tá? Então, eles estão aí. 2 ATPs. Ah, mas também foram produzidos NADH. Quem é o NADH? NADH é um transportador intermediário de energia, certo? Então, existe energia que é utilizada diretamente para a produção de ATP e existe energia que vai ser utilizada para a produção de NADH. Posteriormente, esse NADH pode servir para produzir outros compostos ou mesmo recuperar ATP. Guarde isso, é um transportador intermediário de energia, tá bom? Certo? Então, o que vai acontecer? Vamos lá. O piruvato agora vai ser transformado em ácido lático. Só que isso ocorre com o quê? Com a energia do NADH. Olha lá. Tá? O NADH, quando tem energia, nós vamos dizer que ele está reduzido. Ao perder os Hs, ele fica oxidado. Então, o NADH, certo? Se oxida, olha lá, oxida, reduzindo o piruvato até o ácido lático. Acabou. Mais nada que isso. Essa segunda parte aqui, sinceramente, queridos, já nem tem caído mais. Por quê? Porque ela é um detalhe que tem muitos conceitos. Então, agente redutor, agente oxidante, oxidação, tal, entendeu? Então, nem tem caído. Agora, é importante saber o seguinte, que produto inicial da glicólise é a glicose, produto final da glicólise é o piruvato, são produzidos 2. E que na fermentação lática, o destino do piruvato é a formação de ácido lático ou lactato. Como é que ocorre isso? Com o consumo do NADH que foi liberado aqui. Ponto final. Tá bom? Tudo bem? Alguma dúvida até aqui? Vamos lá, queridos. Alguma dúvida até aqui? Tá tudo bem? Tudo bem mesmo? Ótimo. Quem faz, então, vamos lá, fermentação lática? Vamos ver, tem uma perguntinha aqui. Então, Henrique,
A função do NADH é transportar, é um transporte intermediário de energia. Se alguém te perguntar, né, qual é a molécula, tá certo? Que armazena e distribui energia na célula, seja direto e reto, ATP. Mas existem transportadores intermediários de energia? Sim. Por exemplo, o NADH, tá? Então, o NADH, ele é intermediário. Por que é intermediário? Porque a célula não vai armazenar NADH. Ela produz agora, usa daqui a pouco, entendeu? Pode usar para fazer ATP, pode usar para fazer uma molécula, como foi o caso do ácido lático, tá bom? Então, é um transportador intermediário de energia, tá bom? Certo? Por outro lado, o ATP a célula armazena. Se as suas células têm muito ATP, como é que você se sente? Disposto, sem fome, sem sono. Quando as suas células têm pouco ATP, como é que você se sente? Cansado, com sono e com fome. Beleza? Isso mesmo, Johan. O H é que nada está balanceado aí, tá claro? Então fique tranquilo. Mas ele vai para o ácido lático sim, tá certo? Tá? Tudo bem? Então é isso, queridos. Muito bem. Valeu. Então, na fermentação lática, então, nós vamos ter o quê? Qual é o substrato? É a glicose. Qual é o produto? Ácido lático. O ácido lático tem 3 carbonos, então, uma glicose, 2 piruvato, certo? No meio ali, cada piruvato originando o quê? Um ácido lático. E o quanto eu vou ter de energia liberada? O suficiente para fazer 2 ATPs. Quem é que faz fermentação lática? Bactéria. Tá? Então, nós vamos levar para a prova que é a bactéria que faz a fermentação lática. Quem é esse cara aqui? Lactobacillus casei shirota. Ele tem nome e sobrenome. E aí, quem é esse cara? É o micro-organismo, né, presente ali no Yakult. Tá bom? Certo? Tem o acidófilos, tem o jacere, tá? A fermentação lática, ela é uma estratégia, ela é uma possibilidade, ela é uma ferramenta que o nosso corpo, tá? O nosso corpo, nas células musculares estriadas, então isso quer dizer o quê? Que isso não vai acontecer no coração, fibra muscular estriada cardíaca não acontece, isso não vai acontecer na musculatura lisa, no estômago, isso não acontece, tá bom? Certo? Então, por exemplo, nas fibras musculares estriadas, faltou oxigênio. Vamos lá. Faltou oxigênio, tá? Porque é um processo o quê? Anaeróbico. Você está ouvindo falar de oxigênio aqui? Não. Então, fermentação é um processo anaeróbico. Faltou oxigênio. O que a fibra muscular faz? Vai deixar de produzir ATP? Não tem como. Então, se tem oxigênio, ela respira. Se não tem oxigênio, ela fermenta. Só que ela vai fazer que tipo de fermentação? Lática. E aí ela vai produzir, por glicose, né, 2 ácidos láticos e 2 ATP. Muito menos energia do que pela respiração. Muito bem. E aí você vai ter um outro problema. Qual é o problema que nós vamos ter? Vamos lá. O acúmulo de ácido lático, na fibra muscular estriada faz a fibra inchar. Essa expansão interna das membranas causa uma dor. Como é que chama essa dor? Por acúmulo de ácido lático na fibra muscular estriada esquelética, que é a que está associada ao sistema esquelético, aos ossos. Como é que chama? Cãibra. Certo? Então, queridos, cuidado, por favor. Qual é a causa da cãibra? Ah, a cãibra tem a ver com potássio, com banana. Meu, não, nada a ver, nada a ver, nada a ver. Por que eu tenho cãibra? Vamos lá, por que eu tenho cãibra? Passinho para trás. Porque eu senti dor. Por que eu senti dor? Porque eu tive acúmulo de ácido lático na fibra muscular. Ela expandiu, ela ficou inchada, dói. Beleza? Por que eu tenho ácido lático na fibra muscular?
Porque eu fiz fermentação lática no músculo. Por que eu fiz fermentação lática no músculo? Porque faltou oxigênio. Ponto. Ah, mas a banana... Para com isso, por favor. Não escreva isso na prova de jeito nenhum. Ah, mas o potássio... Para com isso, por favor. Tá? Então, o que banana e potássio tem a ver com cãibra? Nada, absolutamente nada. Tá bom? Certo? Então, quer dizer, eu estou correndo, né? Estou correndo, respirando por aqui, ó. Ótimo, está indo para o pulmão. De repente, eu começo a me cansar. De repente, eu me canso mesmo. E aí eu passo a engolir ar, ao invés de mandar o ar para o pulmão. Então, o que acontece? Começa a faltar oxigênio no músculo. No que falta oxigênio no músculo, o que acontece com a fibra muscular? Ela vai respirando menos e vai fermentando mais, certo? Eu vou tendo produção de ácido lático e aí o que acontece? Ele acumula, expande a fibra, dor, cãibra. Tá bom? Ficou claro? Nunca mais pense, né, pelo amor de Deus, tá certo? Pense em potássio ou banana, tá bom? Certo? Potássio é bom? É bom. Né? Para evitar cãibra? Não. Tá? Banana é boa? É boa. Para evitar cãibra? Não. Tá? Na musculação, então lá, Henrique perguntando, na musculação em que são exercícios de alta intensidade e baixa duração, a tendência é usarmos a fermentação lática para a produção de energia, certo, professor? Certo, mas por quê? Porque ela é rápida, né? Então você até pode fazer um exercício, por exemplo, de curta duração, de alta intensidade, né? Mas você acaba utilizando o ácido lático, pode ingerir ácido lático, né? Você já tem o ácido lático ali, tudo bem? Não tem problema nenhum. Ela é mais rápida, né? Não tem problema. Mas se você, por exemplo, pensar que o corredor, por exemplo, né? O fundista, né? Aqueles 100 metros rasos, né? Qual é o tipo, por exemplo, de metabolismo que as fibras desse atleta realizam? É esse tipo de metabolismo, entendeu? Fermentação lática. Então, ele faz muito rápido, ele usa muito rápido, tá certo? Então, ele tem uma musculatura mais anaeróbia, tá? Do que um maratonista. Um maratonista, por exemplo, se depender de fermentação, ele está estrepado. Ele precisa ter o quê? Duração, resistência, entendeu? Muita energia ao longo do tempo. Então, o cara que vai subir a Brigadeiro Luiz Antônio, correndo, entendeu? Se ele não respira, se ele não tem um ótimo condicionamento físico, ele vai ter que subir de ônibus, correndo não, entendeu? Não tem jeito. Agora, 100 metros rasos é outra história, entendeu? É explosão, entendeu? Então, quer dizer, se eu tenho um acúmulo de ácido lático, né? Certo? E uma demanda e um metabolismo adequado, o que acontece? Eu vou liberando os ATPs rapidamente ali, tá certo? Mas curta duração, né? E consigo ter um resultado de explosão, tá bom? Certo? Então, é isso. Cuidado com alta intensidade, né? Porque se você pensar nesse alta intensidade como um grande esforço, né? Que você precisa de muita força, às vezes não dá também. Então, não adianta ser anaeróbio, tem que ser aeróbio. Por isso que o cara fala, o personal trainer, né? Aquele cara que está lá na academia, ele fala para você, respira. Respira quando você começa o movimento. Entendeu a ideia? Por conta disso. É lógico que o processo aeróbico ele é muito mais eficiente do que o processo anaeróbico. Tá bom? Ficou claro? Muito bem. Podemos continuar? Vamos lá? Mais uma dúvida aqui. Não, não é dúvida. Beleza. Então, olha aí que legal. Então, a fermentação pode ser usada por um grande número de organismos. Isso é verdade. Então, aqui entre nós, queridos, vamos lá, aqui entre nós. Fungo faz fermentação lática? Faz. Tá bom? Faz. Bactéria faz fermentação lática? Faz. Só que a maioria dos organismos que fazem fermentação lática são bactérias e não fungos. Então, cuidado. Na prova, você vai colocar bactéria,
tá certo? Bactéria. Bastante importante, tá bom? Certo? Então, esqueça fungo, mas você sabe que ele produz, tá? Muito bem. Então, produção de queijos, produção de iogurtes, tá? Uma importância grande na indústria alimentícia. Muito bem. Fermentação alcoólica. Então vamos lá. Olha para o slide e conclui comigo. Tem alguma coisa nova aí ou não? Nesse slide, tem alguma coisa nova? A parte direita, certo? Que é a produção do álcool etílico. E a parte esquerda, o que você está vendo? É a glicólise. É igual. Então, quer dizer, a glicose, açúcar de 6 carbonos, sendo transformada em 2 moléculas de piruvato, 3 carbonos cada. Tá certo? Produção de quantos ATP? 2. Acabou. Tá? Então, na fermentação alcoólica, o que vai acontecer? O piruvato, na presença do NADH, vai ser transformado em álcool etílico. Só que o álcool etílico é um composto diferente do ácido lático, tá? E nessa transformação você vai ter o quê? Né? Aqui, ó, liberação de CO2, tá certo? Então, na produção de ácido lático não tem liberação de CO2. Na produção do álcool etílico, sim, tá? Então, quer dizer, o destino, queridos, vai guardando essa ideia, destino. O destino do piruvato pode ser diferente. Então, o destino do piruvato, no caso, vamos lá, queridos, ó, no caso da fermentação lática, é o ácido lático. E isso acontece em quem? Bactérias e fibra muscular estriada esquelética. Tá certo? Tudo bem? Então, destino do piruvato, né? Ácido lático em bactérias e fibra muscular estriada esquelética. Destino, vamos lá. Destino do piruvato, né? Pode ser outro? Pode ser outro, né? Pode ser o quê? Álcool etílico. Em quem? Fungo, fermentos, certo? Então, por exemplo, o Saccharomyces cerevisiae, que é aquele organismo, né, unicelular, é um fungo que produz a cerveja, vai produzir o vinho, tá claro ou não? Vai produzir o álcool combustível, tá? Vai ser importante na produção de pães, tortas, bolos e por aí vai, tá? Então, vocês estão entendendo o cenário? Vamos lá. Né? Primeira etapa na degradação da glicose, como é que chama? Glicólise. Beleza? Glicólise. Então, a glicólise é a primeira etapa na degradação da glicose. Vai transformar a glicose em 2 moléculas de piruvato. Ponto. E produzir 2 ATPs. Tá certo? Tá claro? Tudo bem? Qual é o destino do piruvato, professor? Qual é? Depende. Se eu pensar na bactéria e na fibra muscular estriada esquelética, é o ácido lático. Se eu pensar no fermento, no fungo, é o álcool etílico. Acabou. Tá bom? Ficou claro, querido? Ah, tem um erro aqui, né? Desculpe, hein? Perdão. São 2 carbonos aqui. Desculpe, ó. 2 carbonos. O álcool etílico tem 2 carbonos. Desculpe, tá bom? Tá? Anotem aí, por favor. Tá? Tá errado aqui, ó. 2 carbonos. Tá bom? Perdão. Tranquilo ou não? Alguma dúvida? Vamos lá. Alguma dúvida? Quem faz? Então, Saccharomyces cerevisiae. Alguns nomes científicos você precisa saber escrever direitinho. Tá? O nome do fermento biológico, do fungo unicelular que faz a fermentação é um deles. Então, treine, tá bom? Por favor, coloque esse nome no seu resuminho. Quando escrever esse nome na prova, desculpe, né? Não esqueça que você precisa sublinhar, tá certo? Sublinhar, né? É importante, tá bom?
primeiro nome com letra maiúscula, segundo nome com letra minúscula, tá bom? Certo? Aqui a gente percebe um processo reprodutivo desse fungo, que é unicelular, chamado o quê? Brotamento, tá bom? Brotamento. E aí, tudo bem? Unicelular. Tá claro? O que que o Saccharomyces faz? Ele faz cerveja, né? Ele faz, olha lá, combustíveis, né? O etanol, né? As bebidas fermentadas. Quem são as bebidas fermentadas, né? A cerveja, o vinho, tá bom? Certo? E essas bolinhas aqui, o que são essas bolinhas, queridos? Vamos lá. O que são essas bolinhas? Não esqueça que no processo de fermentação, você tem produção de quê? CO2, tá bom? CO2, tá? Se eu, por exemplo, colocar um termômetro aqui, né? Eu vou perceber aqui um aumento de temperatura, sim ou não? Sim ou não? Vamos pensar, sim ou não? Sim. E por quê? Porque é um processo de liberação de energia, é fermentação. É um processo de liberação de energia. Se é um processo que libera energia, tá certo? Ele vai produzir ATP, você tem o quê? Aumento de temperatura, tá claro? Então, é uma das maneiras dos cervejeiros, por exemplo, dos produtores de álcool combustível, saber o que está acontecendo lá no tanque, né? Lá nos tonéis, tá? Então, medir as temperaturas, tá bom? Muito bem. Legal. Fermentação acética. Olha lá, de novo. Fermentação acética. Mesma coisa. Oh, de novo, hein, gente? Desculpe, hein? Falta atenção minha aqui, ó. Né? Saiu CO2, então não tem jeito. Tem 2 carbonos aqui. Desculpe, hein? Desculpe mesmo. Eu vou arrumar isso aqui antes de enviar para vocês, tá bom? Então, não vou enviar hoje, tá? Então, fermentação acética. Olha lá, acética. Formação de ácido acético, vinagre. Então, o que que você percebe? Vamos lá. O que que você percebe aqui, né? Você percebe que você tem uma primeira fase, olha lá, uma primeira fase igual, que é a glicólise, transformação da glicose no piruvato, tá certo? E depois o quê? O consumo do NADH para a produção do ácido acético. Então, o processo é basicamente o mesmo, vocês entenderam, né? Certo? Basicamente o mesmo. Muito bem. Então, tipo de fermentação, só para a gente dar uma resumida. Então, você tem glicose, né? Na glicólise, guarde esse nome, glicólise, né? Conjunto de 10 reações. Primeira etapa, na degradação da glicose, há a formação de 2 piruvato, composto de 3 carbonos cada. Qual é o destino do piruvato? Presta atenção na pergunta, ó, típica de vestibular. Qual o destino do piruvato? Bom, se não houver oxigênio, esse piruvato pode se transformar, pode ser transformado em álcool etílico na fermentação alcoólica pelas leveduras, ou seja, os fermentos, os fungos unicelulares, tá bom? Ele pode ainda ser o quê? Em anaerobiose, ou seja, falta de oxigênio, ser transformado em ácido lático, na fermentação lática. Quem faz isso? Células musculares, esqueléticas e as bactérias, tá certo? Lactobacillus. Pode ainda ser transformado em ácido acético pelas bactérias do vinagre, Acetobacter. Tudo bem? E você tem ainda um quarto tipo de fermentação, que é a fermentação butírica, tá? Que produz o ácido butírico, tá bom? Pela Clostridium. Quem é o Clostridium? Clostridium é a bactéria que é o gênero da bactéria que causa o tétano, tá? Então elas são anaeróbicas, né? E uma das espécies é utilizada na produção das manteigas, tá bom? Certo? Então, de qualquer modo, você tem fermentação mais comum no vestibular, com certeza, alcoólica, lática, juntas, tá? A acética aparece aí, né, logo em seguida.
Butírica muito raro, nunca vi cair, tá bom? Mas aí vocês têm aí a citação, né, para ter uma visão geral, um panorama geral mais completinho. Tá bom, queridos? Muito bem. Legal. Então, tá aqui, ó, um resuminho bastante importante. Então, olha lá, glicose na glicólise. Opa, desculpe. Glicose na glicólise, ela vai ser transformada em 2-piruvato, composto de 3 carbonos. E aí vem a pergunta, né? Bom, você tem um ganho de 2 ATPs, né, como eu falei para você, que é o comum para todas as fermentações. Muito bem, aí vem a pergunta, qual é o destino do piruvato? Tá? Então, se eu considerar os fungos, fermentação alcoólica, etanol com CO2. Se eu considerar, por exemplo, bactérias e fibras musculares esqueléticas, o lactato ou ácido lático. Tá bom? Tá claro? Agora, e se, prestem bem atenção, queridos, e se houver oxigênio e mitocôndria? Se houver oxigênio e mitocôndria, o que vai acontecer com o piruvato? Tudo bem? Então, mudando um pouco o raciocínio agora, esquece fermentação. Se houver oxigênio e mitocôndria, tá? O que vai acontecer? O piruvato transforma-se em acetil coenzima A, nome que eu preciso reconhecer na prova. Acetil coenzima A, tá bom? E vai iniciar a partir de agora o que a gente chama de ciclo de Krebs, que você com certeza já ouviu falar e pode ter se traumatizado um pouquinho no colégio, tá? Você vai ver que a gente não tem que decorar praticamente nada, né, do ciclo de Krebs, você vai ver. Então, quer dizer, vamos lá, piruvato sem oxigênio, ou fermentação alcoólica ou lática. Com oxigênio, o piruvato vai entrar na mitocôndria. E aí, o que acontece? Nós vamos ter uma segunda etapa chamada ciclo de Krebs. Opa, como assim segunda etapa? Então, quer dizer, a primeira etapa da respiração celular, ela é igual à da fermentação. Ficou claro? Ela é igual, queridos, igual à da fermentação. Então, a primeira etapa recebe o nome de glicólise, seja fermentação ou respiração. Depois de formado o piruvato, na presença de oxigênio, ele entra na mitocôndria e você vai ter o segundo momento da respiração, chamado ciclo de Krebs, tá bom? Muito bem. Vamos lá, continuando. Aqui está a mitocôndria, só recordando um pouquinho a mitocôndria, né? Complementando um pouco o que o Castilho, complementando não, na verdade, retomando, né, o que o Castilho falou para vocês, né? Então, trata-se de uma organela membranosa. Você está observando aqui uma membrana uma membrana externa, uma membrana interna. A membrana interna cheia de dobras, olha lá, cheia de pregas, estão vendo ou não? Olha lá, cheia de dobras, cheia de pregas. Essas pregas são chamadas de cristas, tá certo? Cristas mitocondriais. E entre essas cristas, essas pregas, existe um conteúdo chamado matriz. Nesse conteúdo nós vamos encontrar, primeiro, DNA. Então, é uma organela com material genético. Então, de cara, eu posso dizer o quê? Que as enzimas que participam do processo de respiração celular dentro da mitocôndria são produzidas pela própria mitocôndria. Isso é questão de vestibular. Então, a mitocôndria, ela é uma organela autônoma. Existe uma autonomia em relação ao processo que ela desempenha. Tá claro a ideia? Isso é muito importante. Então, quer dizer, nenhuma enzima para o processo respiratório vem de fora da mitocôndria. No núcleo, não há gene para a enzima da respiração. Vocês estão entendendo? Certo?
Então, quer dizer, as enzimas que são utilizadas aqui são produzidas aqui mesmo. Então, na matriz eu vou ter DNA mitocondrial, que produz RNA mitocondrial, que é traduzido pelo ribossomo mitocondrial e vai produzir as proteínas mitocondriais, tá claro? Então, tudo isso na matriz. Isso tudo, né, reforça a ideia de que as mitocôndrias originalmente tenham sido mesmo organismos o quê, gente? Procariontes. E que numa relação de interna simbiose, né, certo? Tenham dado origem ao longo da evolução às mitocôndrias. Então, o que que acontece? Um organismo, né, anaeróbio, né, fagocita, não digere, sincroniza o seu ciclo reprodutor com esse organismo procarionte, né? E aí, no que você teve a fagocitose, você começa a entender essa membrana externa. Porque aqui, ó, se o material genético está disperso na matriz, quer dizer o quê? Que ele é um procarionte, entendeu? Certo? O material genético, o DNA, ele é circular, né? Mais uma semelhança com procariontes. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Então, muito importante, sempre tentar associar, integrar todas as ideias, né? Todas as ideias, né? Possíveis, porque as questões elas não são divididas, né, queridos? Ah, é botânica, é citologia, é isso. Não são, né? Então, cuidado, tá bom? Certo? Ficou claro para todos? Né? Então, bastante importante. Membrana externa, membrana interna com cristas, certo? Na matriz, você vai ter o quê? DNA, RNA, ribossomos e proteínas, tá bom? Então, metabolismo intenso aqui dentro, certo? A glicólise ocorre daqui para fora, no hialoplasma. Aqui dentro você vai ter ciclo de Krebs e cadeia respiratória, tá bom? Isso também cai na prova. Quais são os locais de ocorrência das fases da respiração celular? Tudo bem, queridos? E aí, tranquilo até aqui ou não? Vamos lá. Alguma pergunta? Precisa de alguma ajuda aí para organizar as ideias todas? É muita coisa, eu sei. Mas não vá atrás de detalhar isso, não precisa, tá bom? O básico, ele é fundamental, tá bom? Muito bem, queridos, vamos lá. Então, um ponto importante demais, 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 demais. No processo da respiração celular, tem que ficar claro para você, muito claro, que a glicose é a fonte de energia. Então, é uma molécula orgânica, tá certo? É uma molécula orgânica que tem muita energia nas suas ligações, tá? Muito bem. Quando a glicose é respirada, uma das explicações do sucesso, né, da respiração liberar tanta energia, toda a energia possível que tem na glicose, é que essa energia é liberada em pacotinhos, aos pouquinhos, gradativamente. Você entendeu? Gradativamente. Por quê? Porque se ela fosse liberada toda, a quantidade de energia muito alta aumentaria muito a temperatura da célula e provavelmente a célula morreria. Então, temos que entender aqui que existem dois processos, e eu vou pedir que vocês anotem, porque isso é muito importante, dois processos que ocorrem aqui e que são responsáveis pela liberação da energia em pequenas quantidades. Então, dá uma olhada na molécula de glicose aqui, queridos, por favor. Ó, agora, dá uma olhada aqui, ó. Uma molécula com 6 carbonos, 6 com 1 carbono. Então, um processo que ocorreu daqui para cá, com certeza que foi liberando energia aos pouquinhos, um processo que foi acontecendo várias vezes, que foi liberando energia aos pouquinhos, chama descarboxilação. Então, o que é a descarboxilação? É a liberação de CO2. Tá?
Então, estou te falando que o CO2 ele vai sendo liberado aos pouquinhos. Tá? E essa energia, né, compõe aquela que vai fazer os 38 ATPs. Tá certo? Então, um processo que ocorre na respiração celular e que vai ser responsável pela liberação de energia aos pouquinhos chama descarboxilação. Anote aí, por favor. O outro processo, querido, é esse aqui, ó. Dá uma olhada. Tem oxigênio aqui, não tem? Tem oxigênio aqui. Qual a diferença desse oxigênio para esse oxigênio? Ora, esse oxigênio aqui recebeu hidrogênios. Concordam ou não? Tudo bem? Então você tem oxigênio, oxigênio. Esse oxigênio recebeu hidrogênios. Espera aí, mas de onde vieram esses hidrogênios? Certo? De onde vieram? Né? Então vieram da glicose, certo? Tá bom? Opa, mais um erro aqui que eu vi. Ô, gente, desculpe, hein? É 12 aqui, né? C6H12, né? Tá? Então, o que que acontece? Né? Você tem 12 hidrogênios aqui, 12 hidrogênios aqui. Qual é a conclusão? Né? Os hidrogênios foram recebidos pelo oxigênio. O oxigênio é o aceptor de hidrogênios. Espera aí, então quer dizer, foi saindo hidrogênio da glicose? Isso, querido, isso mesmo. Então vamos organizar a cabeça, por favor, queridos. Vamos lá. O que aconteceu na glicose? A glicose foi perdendo CO2 e liberando energia aos pouquinhos. Como é que chama esse processo? Descarboxilação. Mas ao mesmo tempo que a glicose vai sendo degradada, saiu o que da glicose? Hidrogênios. Como é que chama essa perda de hidrogênios? Desidrogenação. Entenderam? Então existem dois processos fantásticos e importantes. A maioria dos alunos não se dá conta desses nominhos e fica decorando, né, reações, passagens e tal, não são importantes. Então, vamos lá, gente, vamos organizar a cabeça, por favor, como a energia é liberada na respiração celular por desidrogenação, por descarboxilação. Dois processos que vão ocorrendo sucessivamente, várias vezes, e são os responsáveis pela liberação de energia em pequenos pacotinhos. Ficou claro isso para vocês? Isso é fantástico de importante, porque se você entender isso, queridão, o que acontece? Você vai entender muito fácil, entendeu? O ciclo de Krebs, entendeu? Muito fácil. Então, olha lá, querido, aqui está um resumo para você, né? Então, ó, quebra gradativa das ligações entre os carbonos. Tá? Então, quer dizer, quando você degrada a glicose, é isso que você faz, descarboxila. Tudo bem? Mas, ao mesmo tempo, você remove os hidrogênios. Certo? Como é que chama essa remoção dos hidrogênios? Né? Certo? Essa remoção dos hidrogênios recebe o nome de desidrogenação. Certo? E depois você vai usar os hidrogênios para quê? Para produzir ATPs, mas isso a gente vai falar lá na frente, tá bom? E Johan, esse CO2 vai parar no sangue? Exatamente, tá certo? Então o CO2 que a gente põe para fora, tá? É resultado do quê? Da soma de todas as descarboxilações que acontecem na respiração celular de todas as células vivas do teu corpo. É isso mesmo, Iô. Exatamente. Você entendeu. Beleza? Tudo bem? Então, muito, mas muito importante. Muito importante. Então, o que acontece? O CO2 liberado, né, de um jeito ou de outro, ele vai sair, tá? Ele vai sair da mitocôndria por difusão, depois ele sai da célula por difusão, né?
E aí ele vai chegar nos capilares e dos capilares nos alvéolos. Beleza? Agora, e os hidrogênios? Os hidrogênios, eles são capturados por quem? Pelo NAD, que vai se transformar em NADH, ou NADH2, como você preferir. Tem autor que fala em NADH e tem autor que fala em NADH2. No nosso caso, o balanço não importa, tá bom? Certo? É uma representação. Então, os hidrogênios, eles são capturados pelo NAD, e o NAD é o quê, queridos? Vamos lá, o que é o NAD? O NAD é lembra que eu falei agora há pouco? Um transportador intermediário de energia. E o que ele vai fazer depois? Né? Ele vai passar essa energia para formar ATP. Então, ou na respiração, ou eu produzo ATP diretamente, ou eu produzo um intermediário que vai carregar essa energia durante um tempo até passar para o ATP, tá certo? É isso que acontece. Tudo bem? Ficou claro a ideia? Muito importante. A descarboxilação e a desidrogenação ocorrem no processo de glicose de forma simultânea e gradual. Então, querido Henrique, cuidado. Na glicólise, você não tem liberação de CO2, certo? Você vai ter liberação de CO2 depois, quando forma, por exemplo, o álcool etílico, né? Aí você tem. Mas na glicólise, você não tem liberação de CO2. Cuidado. Desidrogenação, você tem, tá? Certo? Então, a glicose, ela vai sofrendo descarboxilação ou desidrogenação, né? Não precisa ser simultâneo os dois processos, mas eles vão se sucedendo e em alguns momentos acontecem ao mesmo tempo e é gradual, gradativo, tá? E cuidado, esse é um detalhe que você não precisa se preocupar agora. Agora, na glicólise tem que ficar claro para você que não ocorre né? Não vai ocorrer olha lá, quer ver? Olha lá, na glicólise está aqui, ó, não ocorre descarboxilação. Se eu formei NADH, é porque ocorreu sim desidrogenação. Agora, a descarboxilação não, até porque eu tenho uma molécula de 6 originando 2 de 3, tá bom? Ficou claro? Tá? Então isso é importante, cuidado, tá? Muito bem. Entendido? Tudo bem até aí? Hein, gente? Tudo bem até aí ou não? Tudo? Vocês estão aí? Certo. Legal, Henrique. Muito bem. Então, vamos lá, queridos. Um ponto super importante, muito importante. Fases da respiração celular. Fases. Então, a primeira fase é a glicólise. Então, você vai pensar assim, ó. Glicose originando piruvato, 2 piruvato. Tudo bem? Certo? Isto aqui ocorre, é comum a quem respira também. Por quê? Porque o piruvato pode entrar na mitocôndria, se tiver oxigênio. E aí vai acontecer o quê? Olha no slide. Ciclo de Krebs, na matriz. E depois, cadeia respiratória nas cristas. Agora, se o piruvato, né, está num ambiente sem oxigênio e é uma bactéria, fermentação lática. É um músculo, né? Fermentação lática. E se for um fungo, né, um fermento, né? Acabou, fermentação alcoólica. Pronto. Entendeu a ideia? Certo? Então isso tem que ficar muito claro na cabecinha de vocês. A glicólise, ela é comum, tá bom? Comum a fermentação e a respiração. É o primeiro processo que foi selecionado na natureza, tá bom? Para obtenção de energia. Então, olha lá que interessante. Os genes que produzem as enzimas do ciclo de Krebs são da mitocôndria, não estão no núcleo. Mas os genes que produzem as enzimas da glicólise estão no núcleo. Por quê? Porque eles são comuns a todos os organismos, tanto os procariontes quanto os eucariontes. Você entendeu? Então, é uma maneira de integrar a ideia, o conhecimento, sem detalhar. Entende? Né? Os vestibulares são assim agora, queridos.
você vai se especializar lá na faculdade, lá no curso de bioquímica, entendeu? E aí eu espero que você sofra. Por quê? Porque se você não sofrer no curso de bioquímica, não é uma boa faculdade de medicina, tenha certeza, tá bom? Não é, né? Mas esse desejo de sofrimento é pelo teu bem mesmo, tá? Ai, ai. E se precisar, mesmo depois que entrar, pode contar comigo para te ajudar, tá bom? Valeu. Tudo bem, então? Então, fases da respiração. 3 fases. Glicólise, iniciando o hialoplasma, vai produzir 2 ATPs, ciclo de Krebs, né? E cadeia respiratória. Aqui vai ocorrer na matriz, nós vamos produzir o quê? Muitos intermediários de energia, entendeu? É aqui que vai acontecer a liberação de energia e é aqui que vai ocorrer a conversão, né, em ATP. Então, os ATPs, eles são transformados aqui. Aqui eu libero energia e aqui eu transformo ATP. Ah, não entendi. Vamos lá. É muito simples. Imagina que você trabalha e o cara te dá um cheque com o valor do teu salário. O cheque não é dinheiro, mas você pode ir no banco e trocar o cheque por dinheiro, tá claro? Então você imagina o seguinte, que o dinheiro, né, ele é transformado aqui. Aqui é um câmbio, como se fosse uma casa de câmbio. Então aqui eu chego, por exemplo, com o NADH e com o FADH2, que é um outro intermediário de energia, tá? E aí o que que acontece? Eu converto a energia do NADH e do FADH2 em ATP. E aqui, no ciclo de Krebs, eu libero energia. É aqui, querido, é aqui que vai acontecer descarboxilação e desidrogenação. Pra caramba, libera energia, vou liberando. E eu vou ter um monte de moléculas que vão armazenar essa energia. E essa energia depois ela vai ser convertida em ATP. Aonde? Aqui, na cadeia respiratória. Essa é a ideia básica. Se você for com essa ideia pro vestibular, você está na frente de muita gente, entendeu? Mas vamos lá, vamos detalhar mais um pouquinho. Então, visão geral do processo. Não fique preocupado, tá? Não fique preocupado. Eu vou... Deixa eu ver a hora só. Eu vou encerrar com esse slide aqui, tá bom? Certo? Mas o que eu quero é dar uma visão geral e acabar na próxima aula. A gente encerra o processo na próxima aula, tá bom? Então, vamos lá. Primeira coisa. Olha lá, a respiração, ela começa no hialoplasma. Olha lá, citosol, tá certo? Então, o que acontece? A glicose entra na célula, olha lá, ocorre glicólise. Isso aqui é glicólise. Produzo o quê? 2 piruvato. 2 piruvato, cada um com 3 carbonos. Tá bom? O que eu produzo? Vamos lá? 2 ATPs. Ah, mas também produz NADH. Produz NADH. Muito bem. E aí, o que quer dizer esses NADHs? Esses NADHs aqui, eles vão servir para produzir o ácido lático ou o álcool etílico? Não. Então, quer dizer, eles são transportadores de energia que vão ser utilizados para converter em ATP. Entendeu? Certo? Então, na verdade, o que ocorreu aqui? Eu estou usando o máximo de energia possível, porque eu vou degradar toda a glicose. Tá bom? Aí, queridos, o que acontece? Tem oxigênio? Tem. Tem oxigênio. Olha que legal aqui, ó. Tem oxigênio. Se tem oxigênio, o que acontece? Vamos lá, queridos, por favor. O que acontece? Ânimo, respira um pouquinho. É lógico que eu sei que isso não é fácil, entendeu? Bioquímica no curso de biologia, que já é, sabe, já é um curso detalhado pra caramba, não tem toda a parte, não tem toda uma parte importante de processos que acontece na medicina, mas ele é um curso muito pesado também, mas ele é um pouco menos do que na medicina, né? Bioquímica eu fiz 3 vezes, cara, na biologia, lá na USP. Entendeu? Então eu sei exatamente a dificuldade que você está sentindo. Então fique tranquilo, tá bom? Converse comigo, me procure, por favor, para a gente tirar as dúvidas, tá? Porque eu vou te mostrar o que é básico e o que não é básico.
o que você realmente precisa saber e o que não precisa, tá? Então vamos lá. Aí o que acontece? Os 2 piruvatos, olha lá, 3 carbonos cada um, entram na mitocôndria. Beleza? Olha lá. Entram na mitocôndria. Tá? E aí, este nome você precisa saber. Acetilcoenzima A. Agora, dá uma olhada aqui, ó, 2 carbonos. Então, queridão, o que aconteceu com cada um dos piruvatos? Cada um dos piruvatos se transformou em um acetilcoenzima A. Então, este se transformou em um acetilcoenzima A. Ah, mas aqui tem 3, aqui tem 2. Então, ele perdeu um CO2. Descarboxilou. Opa! Se descarboxilou, liberou energia? Sim. Aí o outro também perdeu um carbono e se transformou em acetilcoenzima A. Então, quantos acetil eu vou ter? 2. Por que 2? Porque são 2 piruvatos. Cada um dos piruvatos se transformou em um acetil. Tá claro? Um composto de 6, vamos lá, ó, um composto de 6, né? Foi transformado em 2 de 3. Cada um dos de 3, que é o piruvato, foi transformado em 2 de 2. Tá claro? E o que aconteceu? Os carbonos que estavam aí foram liberados na forma de CO2. Deu para entender? Então, ocorreu o que aqui, ó, nesse início? Desidrogenação. Ocorreu o que aqui, ó, no início, né, do processo na mitocôndria? Descarboxilação. Tá claro? Liberou energia aqui? Sim. Liberou energia aqui? Sim. Ó, descarboxilou e desidrogenou. A pergunta do Johan, eu acho, né? Certo? Não foi do Johan? Não sei de quem foi. Se podia acontecer simultaneamente. Pode aqui, ó. Tá bom? Certo? Mas não esquente a cabeça com isso não. Isso não é importante. Tá bom? Certo? Aí o que acontece? O acetilcoenzima A vai entrar no ciclo de Krebs. O ciclo de Krebs, dá uma olhada, ó, não tem o nome de nenhum intermediário aqui, queridos. Isso aqui que isso quer dizer que você não precisa saber o nome de nenhum intermediário do ciclo de Krebs. Não precisa. Tá bom? Então, nada de ficar decorando isso, se aprofundando, detalhando, porque nenhum vestibular vai te pedir isso, tá? Muito bem. O acetilcoenzima A é o quê? 2 carbonos, uma molécula de 2 carbonos, que é o que sobrou da glicose. Então, você tinha lá uma molécula com 6 carbonos. Tudo bem? Ela foi quebrada em 2 de 3 piruvatos. Cada um deles, o quê? Perdeu um carbono, virou um acetilcoenzima A. Cada acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs. Perde um carbono, perde outro carbono. O outro acetil perde um carbono, perde outro carbono. Ó, os 2 carbonos de cada um que foram perdidos. Aqui, ó, 4 CO2. Opa, então o que aconteceu aqui no ciclo de Krebs? Descarboxilação, desidrogenação. Perdeu hidrogênio, que serviu para fazer o NADH, e o FADH. Os dois são o quê? Intermediários na produção do ATP. Tá? São transportadores intermediários de energia, como se fossem cheques. Cheque mesmo, um cheque. Tá? E aí o que acontece? Né? Os NADH vão para as cristas mitocondriais. E o que vai acontecer nas cristas mitocondriais? NADH e FADH vão passar os seus hidrogênios, os seus prótons e elétrons, tá certo? Para fazer ATP. Tá? Para fazer ATP. E aí, né? Eles voltam a ser o quê? NAD e FAD. Quem participa desse processo? O oxigênio. Quem, no final das contas, fica com os hidrogênios? O oxigênio. E aí você vai ter formação de água. Então, esse é o processo numa visão geral. No citoplasma, glicose transformada em 2 piruvato, tá? Cada piruvato se transforma em um acetilcoenzima A. Um acetilcoenzima A entra no ciclo de Krebs, o outro também, certo? Descarboxilou,
liberou o máximo de energia possível, originou o quê? FAD, NAD pra caramba, eles vão para as cristas, nas cristas eles deixam os seus o quê? Os seus elétrons aqui, produz o quê? ATP. E os seus prótons são recebidos por quem? Pelo oxigênio aqui embaixo. E aí o que acontece? O oxigênio se transforma em água. Então toda a água, né, que é produzida na respiração celular é produto do quê? De uma reação do oxigênio que recebe os prótons. Entendeu? Certo? Então, quer dizer, se não tiver quem receba esses prótons, não se forma água. E aí o que acontece na mitocôndria não ocorre. Entendeu? Então, quer dizer, sem oxigênio, o que vai ocorrer? Vamos lá. Isto aqui não ocorre, isto aqui não ocorre, só ocorre isso aqui, querido. E se ocorrer só isso, como é que chama? Fermentação. E aí, em que célula do nosso corpo nós estamos? No músculo. Entendeu? Estamos no músculo. Tudo bem, queridos? Eu vou parar por aqui com essa visão geral do processo, tá bom? E aí, na próxima aula, a gente continua daqui, vai detalhando mais um pouquinho para vocês. Mas nós vamos detalhar só no nível que precisa, tá bom? Então, por favor, estudem, escrevam, façam já, comecem a fazer os exercícios, anotem as dificuldades para poder trazer em sala de aula, pode trazer na própria aula, ou, se for o caso, entrar em contato pelo Zap, sem problema, tá bom? Fala, David, pode falar. Professor, eu acabei me perdendo um pouco nesse finalzinho da água e do oxigênio. Você poderia repetir, por favor? Você se perdeu no quê? Eu não entendi. Na parte do oxigênio e da água que você tinha mencionado. Então, é porque eu vou dar um pouco mais de detalhe na aula que vem. Eu só gostaria que você entendesse o seguinte: o transportador intermediário de energia, que é o NAD e o FAD, entendeu? Eles têm, na verdade, o quê? Os hidrogênios. Só que os hidrogênios são prótons e elétrons, tudo bem ou não? Certo? A maioria desses elétrons, eles vão para a produção de ATP e acaba sobrando prótons. E esses prótons se reorganizam, são recebidos pelo oxigênio e se transformam junto com o oxigênio em água, entendeu? Então, quem movimenta essa parte final do processo de respiração é o oxigênio. Se não tiver o oxigênio, não tem para quem passar o quê? Os prótons. Espera aí, se não tem para quem passar os prótons, não vai ter para quem passar o quê? Os elétrons. Então, essa parte toda da cadeia respiratória não vai acontecer. E aí o que ocorre? O ciclo de Krebs também não ocorre. E aí só ocorre o quê? A glicólise. Se só ocorre a glicólise, é fermentação. Entendeu a ideia? Mas eu vou retomar. Fica tranquilo que eu vou retomar. De qualquer modo, dá uma lida, façam os exercícios e já tragam, por favor, as dúvidas aí, tá bom? Para a gente deixar esse assunto resolvidão para trás. Beleza, David? Tinha mais uma Beleza. pergunta aí. Quem é? Oi, professor, bom dia. Fala, Felipe. O único liberado na fermentação acética e na alcoólica pode ser chamado de descarboxilação ou só o da respiração? A respiração acética, o quê? Não entendi, desculpe. A fermentação, quando ela libera o gás carbônico, eu também posso chamar de descarboxilação ou só na respiração? Não, pode, cara. O processo de liberação de CO2 chama descarboxilação. O processo de liberação de hidrogênio chama desidrogenação. Tá bom? Pode chamar Ah, assim. tá bom, obrigado. É que eu não comentei lá, porque era sabe, essa coisa da gente ficar falando todas as ideias ao mesmo, de uma vez só, atrapalha, né? Então, como na respiração são os processos que mais acontecem, né? Foi no momento que eu expliquei, foi por isso só. Ah, Mas não, a beleza. ideia é a mesma. Tudo bem, gente? Mais Beleza. alguma pergunta, não? Mais alguma pergunta, não? Hein, gente? Mais alguma pergunta? Não? Tranquilo? Queridos, foi um prazer. Beijo grande para vocês. Por favor, façam os exercícios, treinem, façam tudo de artrópode que vocês encontrarem aí, tragam as dúvidas e comecem a estudar aí fotossíntese, respiração, tá? Façam os exercícios e tragam as dúvidas aí para a gente ajudar vocês a caminhar, tá bom?
Um grande beijo, boas aulas, bom final de semana para vocês e até quarta-feira. Opa, tem mais bate-papo. Ah, sim, tá legal. Valeu, Tchau, obrigado. professor. Muito obrigado, hein? Bom final de semana. Você também, cara. Obrigado. Eu que agradeço. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.